Dando continuidade ao nosso vídeo de explicação da utilização da função soma-c, nós vamos evoluir um pouco até a função soma-c, né? Então, nós entendemos que a função soma-c faz uma soma baseado em um critério apenas. E se eu quiser fazer a soma baseado em mais de um critério, exemplo, aqui no primeiro modelo nós utilizamos nós descobrimos o faturamento total de Patrícia, descobrimos o faturamento total do item gravata, mas eu quero saber o quanto Vanessa vendeu de cinto, seja em quantidades ou até mesmo em valor total de venda. Vamos primeiro começar pela quantidade e depois exemplificamos com o valor total da venda, certo? Então vamos lá. Como nós temos mais de um critério, nós temos dois, Vanessa e cinto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a função soma-c, né? A lógica dela é quase a mesma da função soma-c. Só que por onde ela começa? Ela começa pelo intervalo da soma. Então vamos lá. Eu quero saber o total vendido o total que foi vendido por um vendedor de um determinado produto. Um vendedor, um determinado produto. Quantidade, eu selecionei, é o intervalo da soma, ok? Ponto e vírgula. Ele agora nos pede um intervalo de critério. Vamos lá, nosso primeiro critério é o vendedor. Então, o primeiro intervalo de critério é vendedor, ponto e vírgula. E agora ele nos pede o quê? Critério. Critério, vendedor. Ponto e vírgula, ele vai nos pedir o segundo intervalo de critério. Nosso segundo critério é o produto, então eu seleciono no intervalo de critério de produtos, ponto e vírgula. O que ele nos pede? Critério. O segundo critério é o cinto. Enter para finalizar a função. Ok? Então ele está dizendo que Vanessa vendeu 14 cintos. Vamos ver quantos cintos Marcos vendeu. Marcos vendeu 14 também. Vamos mudar o produto? Sapato. Marcos vendeu 6 sapatos. Vamos ver gravata. Marcos vendeu 9 gravatas. Vamos mudar o vendedor. Patrícia vendeu 18 gravatas. Então, nesse momento, nós aprendemos a utilizar a soma C. Então, vocês não devem confundir. Quando a soma for baseada em um critério, eu tenho que utilizar soma C. Se a soma for baseada em dois critérios ou mais, eu utilizo a soma C. Ok? Agora nós vamos utilizar o mínimo C e o máximo C. Ok? O que o mínimo C faz? Ele vai achar o valor mínimo baseado em um ou mais critérios, né? Ele não tem a regra do soma C, que é um critério só, ou do soma C, que é mais de um critério. Ele pode ser um ou mais critérios. Então vamos exemplificar aqui. Eu quero saber a quantidade mínima, né, que a Vanessa vendeu. Olha aqui a função mínimo C, né? Intervalo mínimo. O que é o intervalo mínimo? É o intervalo onde estão os valores, né? Então eu vou selecionar aqui a quantidade, ponto e vírgula, critério do intervalo 1. O meu critério é o vendedor, então o meu intervalo de critério são os vendedores, ponto e vírgula, critério 1, vendedor, fecho a minha função. Então, a quantidade mínima que a Vanessa vendeu foi 4, certo? Vamos mudar o vendedor. O vendedor, Marcos, vendeu só 2, foi a quantidade menor dele. E Patrícia, 4. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, ao invés de procurarmos por vendedor, vamos procurar o item que teve a menor quantidade vendida. Vamos colar aqui, ok? Então, nós vamos alterar a nossa função aqui para ganhar tempo. Nosso intervalo de critério é o produto, certo? Então, o terno, a quantidade mínima de terno vendida foi 2, quantidade mínima de sapato foi 6 e a quantidade mínima de cinto foi 4. Certo? Vamos agora fazer da mesma lógica, seguindo o mesmo raciocínio, igual máximo, olha lá, máximo 6, entendeu? Intervalo máximo é o intervalo que eu quero localizar
onde tem o maior valor. Dessa vez eu vou utilizar o maior valor de venda, ok? Ponto e vírgula. Critério, eu estou utilizando o critério vendedor, então vamos lá no intervalo de critério vendedores, ponto e vírgula, critério 1, vendedor. Vou encerrar aqui, deixa eu colocar em formato de número, de moeda. Então, Vanessa, a maior venda que Vanessa fez foi no valor de R$ 4.455. Vamos fazer um teste. Patrícia, 7.425. E Marcos, 7.425 por coincidência também. Então, olha só como funciona o mínimo C e o máximo C, né? A função mínimo, ela acha o menor valor. A função mínimo C acha o menor valor de um critério, né? Ou do critério produto, ou do critério vendedor, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar uma recapitulada nisso aqui e ainda vamos fazer um mínimo C com mais de um critério e uma soma C com 3 critérios.